Gente, um deputado do PL foi expulso do partido depois de criticar as medidas de Donald Trump e defender Alexandre de Moraes. Bruno Pinheiro é quem vai trazer as informações para a gente agora, lá do nosso estúdio em Brasília. Bruno, o que Valdemar da Costa Neto alegou para justificar essa expulsão? Bem-vindo. E não é esse momento para elogios, que é importante um respeito. Antônio Carlos Rodrigues está expulso. Evandro, ótima tarde a você que nos acompanha. Essa confirmação veio hoje, logo cedo após Antônio Carlos Rodrigues usar as redes sociais para fazer um elogio ali, uma defesa ao ministro Alexandre de Moraes, que recebeu esta sanção ontem do governo americano, e fazer duras críticas ao governo dos Estados Unidos. E aí, então, veio esta nota hoje dizendo que os nossos parlamentares, que os deputados do Partido Liberal entenderam a necessidade de uma expulsão, ou seja, que era uma ignorância sem tamanho esse tipo de comentário de Antônio Carlos Rodrigues. Diante disso, ainda reafirmando que neste momento é necessário uma diplomacia e um diálogo, e que isso só dificulta ainda mais o desenvolvimento da nossa nação e que chega de arrumar confusão. E aí, diante disso, Antônio Carlos Rodrigues acabou sendo expulso após uma cobrança fortemente a Valdemar da Costa Neto, que elaborou esta nota confirmando então esta expulsão. Já havia uma insatisfação com Antônio Carlos Rodrigues, Evandro, porque diversos assuntos em que a oposição vinha com força, fechava ali o interesse de um tipo de voto, Antônio Carlos Rodrigues às vezes acompanhava os aliados do governo nesta votação. Ele é considerado de uma ala mais antiga da legenda de Valdemar da Costa Neto, antes da chegada de Jair Bolsonaro, que aí é considerado que ficou uma ala mais radical, mas Antônio Carlos não acompanhava essa ideia e esse tipo de comportamento dentro do Congresso Nacional. Agora está expulso. Evandro. Ô Bruno, eu quero saber também do senador Marcos Pontes, que participa da comitiva que foi até os Estados Unidos e tem sido bastante criticado pela direita, né? Exatamente, uma reclamação, inclusive, Evandro, sobre o senador acompanhar essa comitiva para os Estados Unidos. Há um entendimento que essa comitiva não teve resultado, não conseguiu sucesso nessa articulação, porque de fato tinha ali representantes do governo Lula. E o que estava claro que os Estados Unidos não estavam afim era de conversar com essa ala governista. E há o entendimento de uma ala ligada a Jair Bolsonaro, a Valdemar Costa Neto, que Marcos Pontes não deveria ter acompanhado esses senadores nesta viagem aos Estados Unidos, já que Eduardo estava lá articulando algo totalmente na contramão e Marcos Pontes acabou indo para tentar uma negociação. Não se fala numa expulsão ainda, mas já existe uma insatisfação. Esta é a segunda vez que uma ala da legenda reclama de Marcos Pontes. A última vez, e a mais recente, foi justamente quando ele ignorou uma orientação de Jair Bolsonaro e lançou seu nome para disputar esta presidência do Senado Federal e claramente não ganhou. E aí o que a gente ouviu de novo aqui, que Marcos Pontes foi na Lua e não voltou. É o que a gente ouviu aquela vez também da campanha no Senado, Evandro. Nosso astronauta Marcos Pontes. Exatamente, de que está pisando na Lua ainda, né? Obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro, um abraço para você. José Maria Trindade, vamos começar com esse deputado que foi expulso do PL e depois a gente fala do senador astronauta. Como é que você avalia, né, a decisão de Valdemar Costa Neto, que disse que é impossível manter um deputado como esse no partido no momento em que estamos vivendo, que é inaceitável essa defesa que ele fez do ministro Alexandre de Moraes. A gente sabe que o PL é um partido, digamos, bastante diverso assim, né? Tem alas que são mais do centro, aqueles mais antigos, do momento em que o partido já caminhou, inclusive, com outros governos, uma ala mais dura, bolsonarista. E como que fica essa decisão nesse momento, Zé? Eu conversei com o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, há um tempo atrás, né? Antes mesmo desse cenário. E a ideia dele era fazer a convivência. Logo depois da eleição, o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro queria assumir ali a liderança e houve um entendimento até com a participação do deputado Eduardo Bolsonaro e eles deixaram na liderança do PL um deputado ligado ao PL raiz, o PL de Valdemar Costa Neto, PL mais antigo. E chegava ali a bancada bolsonarista forte que é hoje predominante no Congresso Nacional. Então, havia ali uma convivência pacífica. E então, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, me disse que essa era a tendência.
Mas agora estamos vivendo o que se chama um momento de guerra. Em momento de guerra é preciso trocar os generais, né? Então, houve uma troca primeiro da liderança. Entrou o Sóstenes Cavalcante, um líder do PL que tomou ali o partido numa posição diferente do que vinha, aquela posição morna, né? Ficou mais agressivo, defendendo CPI, defendendo uma oposição mais firme, né? E isso mudou completamente a cara do PL e da oposição no Congresso Nacional. Então, eu diria que é o seguinte, em tempos de guerra, é preciso trocar os generais. Então, agora, o PL tem que se depurar. O PL não pode ficar em cima do muro. O PL é oposição. O PL tem um perfil diferente do PL de antes. E não dá mais para voltar. É um ponto sem retorno. Bastidor. Havia um temor muito grande de perda de controle do PL. Se o grupo bolsonarista crescesse a ponto de tomar o PL, e isso é possível, né, através das regionais, aí entra em perigo o presidente todo-poderoso do PL, de sempre, Valdemar Costa Neto. Desde que Álvaro Vale, que é o fundador do PL, né, saiu do comando, o Valdemar Costa Neto tomou o comando do PL e mesmo quando foi preso, mesmo quando estava banido da vida política, ele dominava as bases do PL e domina o partido político. Mas há, e União Brasil é um exemplo disso, né, meios políticos de se tomar uma sigla. Isso, a sigla aí é como o sindicato. Há guerras internas muito fortes. Então, é verdade, o PL mudou o perfil, agora o perfil é esse, e há uma luta ali para manter, apesar desta força do grupo bolsonarista, mas para manter as bases e não permitir uma aventura futura. Não há nada agora nesse sentido, mas político, meu amigo, tem que ficar com a barba de um olho e dormir de um olho fechado e outro olho aberto. Esse seu bastidor é muito relevante, Zé. O que o deputado que foi expulso mencionou numa entrevista que ele concedeu ao portal Metrópolis? É o maior absurdo que já vi na minha vida política. O Alexandre é um dos maiores juristas do país, extremamente competente. Trump tem que cuidar dos Estados Unidos, não se meter com o Brasil como está se metendo. Aí, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, em uma das notas que enviou, disse: Antônio Carlos Rodrigues acaba de ser expulso do partido. A pressão da nossa bancada foi muito grande. Nossos parlamentares entendem que atacar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é uma ignorância sem tamanho. Trump é o presidente do país mais forte do mundo. O que precisamos é de diplomacia e de diálogo, não de populismo barato, que só atrapalha o desenvolvimento da nossa nação. Chega de arrumar confusão. Temos que arrumar o Brasil. O que me chama a atenção nessa nota, Langani, é ele dizer: a pressão da nossa bancada foi muito grande. Pois é, ele tem o direito de falar o que ele quiser, assim como o PL também tem o direito de expulsá-lo. Por quê? Porque ele não está em sintonia com o time, não está falando mais a linguagem do partido. Eu acredito que o Zé fez uma leitura muito racional, muito lúcida, né? O momento não permite agora essa desunião dentro do PL, precisa de união. E até porque o Valdemar Costa Neto é uma pessoa bastante... Ele não é uma pessoa autoritária, bastante sereno. Ele não tomou essa decisão apenas por este episódio, Evandro, mas me parece que foi já uma sucessão de posicionamentos do parlamentar que levou, e isso aí foi simplesmente o estopim para o desfecho do caso. O Bruno Musa, esse bastidor que o Zé Maria Trindade contou pra gente é muito relevante porque ele fala sobre as decisões que são necessárias para a manutenção do poder. E o que vai acontecer com Valdemar Costa Neto, e que já aconteceu e que continua acontecendo e que também trará consequências para as decisões futuras, é ele ter de avaliar o peso de ambos os lados que estão hoje no partido, até de todos, quando se fala de mais de um, e escolher naquele momento qual que pesa mais. Então a gente vai com esse grupo, porque dessa maneira ele mantém também o seu posicionamento de presidente, de guia do partido. Como é que você avalia a decisão de agora? Pois é, vamos lá. Tinha aquele Voltaire, historiador do século XVIII, que falava: eu posso discordar de você, mas eu vou defender até a morte o teu direito de dizer, né? É a mesma coisa. Ele disse e ele pode sofrer as consequências, como o Zé trouxe muito bem esses bastidores técnicos que ele faz de forma brilhante, e o Alan, que eu concordo aqui 100% com ele. Veja, vamos lá. Para mim,
esquerda, direita ou centro faz parte muito além de uma ideologia política. São valores ali. Então, eu me coloco de um lado porque eu acredito nos valores de livre mercado, de empresa, de empreendedorismo, de livre ação, liberdade de expressão e etc. Isso são valores. Portanto, me parece que quando você está dentro de um partido que deveria compactuar valores, se você está em dissonância com eles, você tem o direito, ou o grupo tem o direito de tirá-lo de lá. Eu sempre brinco que se eu fosse trabalhar num sindicato, eu ia durar mais ou menos 30 segundos. Me expulsariam de lá rapidamente. E eles estariam certos, porque eu não tenho a mesma linha de raciocínio deles. Faz parte, é normal do jogo. Você seria boca de sacola, já estaria na rua. Eu estaria 30 segundos, me colocariam para fora. Se eu passo na porta, me chutam pro outro lado. E tá tudo bem, eu entendo isso, porque eu não tenho a mesma linha deles. Então, quando você está dentro desse partido e você está, e ainda mais num momento crítico esse, praticamente de guerra que estamos vivendo ali, interna e externa, esse tipo de ação gera, obviamente, reações importantes que vão contra o próprio partido. E esse é um dos grandes questionamentos que eu tenho, que assim, por que existe 30 partidos no Brasil? Não existe 30 ideologias. E para mim, a ideologia, os valores deveriam estar em cima de absolutamente tudo. E quando a gente vê isso, a gente vê que não. O interesse partidário acaba sendo mais importante. Então, eu acho que o partido tem o direito, sim, de expulsá-lo, como o Alan muito bem. Quero te ouvir, Piperno. Olha, o PL, ele, primeiro que o presidente Valdemar, obviamente, ele conhece política infinitamente mais do que qualquer um de nós aqui. Ele também sabe fazer conta. E ele deve estar atentando para um detalhe. O PL, ele vai provavelmente perder deputados puxadores de votos que nas últimas eleições amealharam mais de 2.300.000 votos. Carla Zambelli, mais ou menos 940, Eduardo Bolsonaro, acho que 740, e o Ricardo Salles, que foi Partido Novo. Então o PL já não tem isso. Veja, essa é uma pilha de votos suficiente para eleger muita gente, e muita gente eleita para a Câmara significa também mais acesso ao fundo partidário. Então, o PL vai ter que buscar no mercado político aí nomes, valores e tal, para poder, então, substituir pelo menos esse trio. Aí perde, que não é fácil, é muita gente e muito voto. Porque, vejam, não é que o eleitor que foi da Carla Zambelli, do Eduardo Bolsonaro ou do Salles e tal, eles vão ideologicamente mudar. Eles não vão passar a votar no PT porque os três não serão candidatos a deputado federal. Mas pode ser que, por exemplo, eles votem em um nome do Partido Novo, ou votem num candidato do Republicanos ou do PP. Aí não interessa muito. O que vai interessar para o Valdemar é o seguinte: bom, se esse voto escapar daqui, ele vai aumentar o fundo partidário de lá. Eu vou ter prejuízo aqui. Ele deve estar tentando garimpar alguma coisa. Aí perde mais um agora. E aí, ele deve ter feito essa expulsão com muita dor no coração e deve ter recebido muita pressão para isso. Porque, assim, de livre e espontânea vontade, certamente não tomaria uma atitude tão radical assim, até porque não é do perfil dele. Agora, vejam só, o PL que expulsa o deputado Antônio Carlos Rodrigues por elogiar Alexandre Moraes é o mesmo PL que ainda não tomou nenhuma atitude contra a deputada Carla Zambelli, que, segundo a Suprema Corte Brasileira, é uma criminosa e agora está presa lá na Itália. Zé Maria Trindade, para a gente arrematar aqui a nossa conversa falando do senador astronauta, ele foi alguém que, além, claro, de ser astronauta e ser reconhecido por isso também puxou votos em muitas das regiões pelas quais ele passou, surfou muito na onda do bolsonarismo e da candidatura do ex-presidente para chegar até esse posto. Mas parece que ele não ficou muito disposto a comprar todas as pautas necessárias para se manter nesse lugar, né? Não, eu conversei com ele sobre isso. Ele falou assim: olha, Trindade, a minha vida sempre foi improvável. Eu jamais pensei que eu iria cursar uma faculdade como eu cursei. E no entanto, entrei. Existia uma vaga para ser astronauta e eu fui. Era improvável que eu fosse eleito senador. Então, ele se acha, né, assim, um predestinado, digamos assim, e que essas casualidades preenchem a vida dele. E o senador, ele chega aqui com um mandato de 8 anos, então ele se sente muito poderoso mesmo. E não é a primeira vez que ele, nem a segunda vez,
O Bruno lembrou muito bem da candidatura e, na época, ele me falou em primeira mão, olha, eu vou ser candidato. Eu falei, senador, o senhor tem ideia da briga que o senhor está comprando? Não, eu vou ser senador, já falei com o Bolsonaro e tal, e assumiu. Vamos dizer, essa ideia dele de que ele é um predestinado que faz com que ele seja um pouco, que não é totalmente independente do grupo do ex-presidente. Mas ele faz questão, ontem mesmo, ele fez questão de dizer que defende Bolsonaro, que gosta do Bolsonaro, mas que aí ele tem essas ideias. Só para complementar aqui, Piperno, o seu raciocínio, que é importante, é que tem um bastidor muito forte. Um partido político é uma lojinha, é um lugar de ganhar dinheiro, um lugar de ganhar fama e comandar. O Valdemar comanda o PL, junto com Álvaro Vale, que montou o PL há muito tempo e que era a grande direita do Brasil, o Partido Liberal, lá no Rio de Janeiro, né? E tem uma coisa muito forte, que é o domínio do partido. Se o Valdemar permitir que o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro tome as regionais, os delegados do partido, amanhã Bolsonaro diz, olha, o presidente do PL vai ser fulano de tal, vai para a Convenção Nacional, tomou o PL do Valdemar. Você acha que o Valdemar vai permitir isso? Nunca. Quando o presidente Bolsonaro era presidente da República, eles tiveram uma discussão forte e o Valdemar disse, você manda na presidência da República, no PL mando eu. Depois eles fizeram as pazes. Mas essa disputa pelo partido político é importantíssima. O presidente não pode fazer com que aconteça o que o Rueda fez no União Brasil, que tomou o partido União Brasil. Isso é uma luta de fato. Isso aí, meu amigo, é como a indústria. É verdade, Zé.